Masturbação. Faz mal? Faz bem? Quando eu sei que não está sendo uma boa coisa para mim? Vamos conversar sobre isso no vídeo de hoje. Olá, meu nome é Bruno Vedovato, sou médico, urologista. Então hoje eu vou expor para vocês 4 malefícios que a masturbação pode estar te trazendo, né? 4 situações, cenários em que você deve parar, refletir e pensar, opa, eu acho que estou indo para o caminho errado. Então vamos lá, vamos direto ao assunto. Então, primeiro cenário. Quando a masturbação ela adquiriu características de um vício, né? E como que eu sei que isso está acontecendo? Quando eu comecei a preferir me masturbar a procurar ter uma relação sexual normal, né? Quando eu passei a fazer isso de uma forma que eu não consigo frear, né? Em locais inadequados, em situações inadequadas, esquisitas, se eu preciso parar um trabalho, uma tarefa que eu estou fazendo, ou seja, eu estou com dificuldade de frear aquele comportamento, aquela vontade de fazer, e isso está me gerando um transtorno social. Eu estou deixando de fazer tarefas do meu dia a dia, ou de aproveitar o convívio com pessoas para me masturbar. Então, se isso está acontecendo, ela adquiriu, né, um comportamento viciante, um caráter viciante, e aí a gente está começando a ter um problema. Um outro cenário é quando a masturbação está relacionada, ela está associada à pornografia. Então, o que o consumo de pornografia traz? Ele é ruim? De certa forma, e dependendo do perfil de uso, sim. Por quê? Porque o indivíduo ele vai receber um estímulo, né? Porque são atores ali. Né? Aquilo é feito para ser vendido, para ser consumido. Tá? Então, o estímulo sexual que vem dali, muitas vezes ele não é reprodutível numa vida sexual aí, normal, pelo menos para a maioria da população. Então, o paciente muitas vezes ele começa a aumentar o limiar de excitação. Ele tem um estímulo sexual tamanho que quando ele vai para uma relação sexual real, ele se frustra, ele, né, fica com aquela sensação, nossa, é só isso. Então isso muitas vezes pode acabar gerando um prejuízo em ter ereção, uma dificuldade em manter a ereção. Né? O paciente às vezes na hora da relação fica tentando buscar mecanismos, imaginar cenas que ele viu na pornografia para tentar manter a ereção e não consegue focar, não consegue curtir o momento ali, tá? Então, isso também pode se transformar num problema. Né? Esse consumo de pornografia vai gerar um estímulo, né, que a gente diz aí dopaminérgico, de estímulo, que muitas vezes você vai subir tanto a régua na hora que você vai para uma relação sexual ali com a sua namorada, esposa, você acaba que não atinge esse mesmo limiar e aí você começa a ter problemas. Tá? Começa a ter problema de ereção ou não consegue atingir a ejaculação, o orgasmo, enfim, não consegue aproveitar o momento. Uma terceira situação é quando a masturbação ela passa a gerar um sentimento ruim, né? Um sentimento meio que de culpa. O indivíduo ele não consegue frear, né? O fato ele não consegue se livrar daquele prazer bem fugaz que a masturbação traz, e depois que ele ejacula, vem uma sensação de que putz, não devia ter feito, ou um sentimento de culpa, um sentimento de que putz, parece que fez algo errado. Tá? Então isso também não é bom. Né? A masturbação ela existe, né? E a gente vai falar na questão benéfica dela, mas quando ela atinge esse caráter meio né, de gerar um sentimento ruim, também não é algo interessante a ser mantido, tá certo? E por último, tá, e não menos importante, a gente vê isso às vezes na prática aqui, é quando a masturbação ela está gerando um estímulo mesmo ali, um estímulo mecânico, né, no pênis, um estímulo ali que não é reprodutível numa relação sexual real. Né? Então, às vezes o paciente força demais, né, aperta demais, faz movimentos muito mais rápidos, ou se estimula com outras coisas. E isso, muitas vezes, esse grau de estímulo também a gente não vai conseguir reproduzir ele numa relação normal, numa relação ali do dia a dia. Tá? E isso também pode gerar um transtorno. Então,
nesse caso, a masturbação ela não está sendo meio que um treino, né, para você se conhecer, para você entender o seu gatilho para chegar numa ejaculação, enfim, ela está adquirindo um outro caráter. E isso é ruim também, porque pode também te gerar um transtorno na sua vida sexual, tá certo? Então, em qualquer uma dessas 4 situações que eu citei aqui, muitas vezes uma ajuda profissional pode ser interessante, né? Procurar um urologista, conversar com ele sobre tudo isso. Muitas vezes a gente recebe esses pacientes e o tratamento multidisciplinar ele faz parte da abordagem, então muitas vezes esse paciente precisa passar num sexólogo, né, num psicólogo com especialização em sexologia, para também tentar entender melhor o que está acontecendo, ver se há distúrbios de ansiedade envolvidos, mecanismos de fuga, de recompensa que esse paciente está buscando a masturbação para resolver, tá? Então, isso precisa ser considerado, tá bom? E assim, masturbação então faz mal? Então não, né? Não. Se ela é feita de forma saudável, vez ou outra, para você se conhecer, muitas vezes num ambiente de casal, em que muitas vezes o homem acaba tendo um apetite sexual um pouco maior que a esposa, ou às vezes o próprio cenário ali do ambiente familiar não permite uma frequência sexual do casal que o casal gostaria. Ter a masturbação como um exercício ali não tem problema nenhum, mas tem que ser algo saudável, que não esteja evoluindo para esses cenários que eu descrevi, tá? Então, espero que a mensagem tenha ficado clara, tá bom? Então, se você ficou comigo aí até agora, deixa aí aquela curtida, compartilhe o vídeo com amigos seus que você tem conversado, né? A gente sabe que esse assunto às vezes roda ali na conversa entre amigos, e que porventura um amigo se queixou ou você notou, né, que algum amigo seu está com esse problema, enfim, ou você mesmo, né, procure ajuda caso isso esteja acontecendo, tá certo? E também fica o convite para me seguir nas demais mídias sociais, lá no Facebook, no Instagram. Muito do que a gente coloca aqui no canal, né, esmiuça, né, faz um vídeo um pouco maior, extraído de perguntas de lá. Tá certo? Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.